Olá, internauta da TV da Transparência. Estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 22 de abril. Olá, Sara. Olá, Oceli. E a gente inicia mostrando para você, para o senhor e para a senhora, a capa do jornal Folha de São Paulo. A manchete: peso geopolítico da Igreja Católica continuou em baixa durante papado de Francisco. Funeral deve reunir 200 chefes de Estado. Missa fúnebre será realizada no sábado, dia 26, no Vaticano. Saiba quem são os 12 cardeais apontados como favoritos para suceder Francisco. Não há brasileiros na lista. Uma análise: evangélicos divergem sobre o Papa Francisco. Vaticano divulga imagem do pontífice em seu caixão. E a imagem é esta, ao lado das manchetes. Papa Francisco, o corpo do Papa Francisco já todo paramentado, num caixão simples de madeira, como ele quis e como ele deixou escrito, como seria seu funeral. E sábado será a missa de corpo presente logo após o funeral. Governo Lula, viagem para o funeral do Papa pressiona a agenda do presidente Lula para lidar com o caso ABIN paralela junto ao Paraguai, e troca ministerial na esplanada dos ministérios. Ainda sobre o Vaticano: voto em papel, fumaça preta ou branca? Saiba como é o conclave que escolhe o sucessor de Francisco. Joel Pinheiro da Fonseca escreve: Igreja dará guinada conservadora pós-Francisco? Outra matéria mostrando como é que vai ser o dia a dia, os próximos passos até o funeral de sábado. Memória: foi como falar com um membro da família, diz o reitor da PUC do Rio de Janeiro, que encontrou o Papa Francisco. Argentino manifestava, nesta conversa com o reitor, temores em relação à democracia na América Latina, afirma o padre. O psicanalista Pondé também escreve, faz a sua análise sobre a morte do Papa. Ele analisa o peso político do papado de Francisco, nesse texto publicado hoje na Folha de São Paulo. Ainda é matéria chamada de capa da Folha. Entenda por que data do descobrimento do Brasil era 3 de maio. São Paulo: dia na cidade será de temperatura amena e de tempo seco, nesta terça-feira, dia 22 de abril. No carrossel de imagens, destaque na capa da Folha de São Paulo, nós temos esta aqui lá no Vaticano, e um fã do Papa Francisco aqui com a bandeira da Argentina. O adeus no Vaticano. Fiéis na Praça São Pedro se dizem surpresos com a morte do Papa, um dia após vê-lo na celebração do domingo de Páscoa, relata a enviada da Folha de São Paulo ao Vaticano.
é a jornalista Michele Oliveira. Esta outra foto é da frente da casa onde o Papa viveu, lá em Buenos Aires. Homenagens na Argentina. Buquês são deixados na porta da casa em que viveu o Papa Francisco durante a juventude, no bairro de Flores, na capital, Buenos Aires. Por último, tragédia na Brasilândia. Casa sofre desabamento e bebê e outras 4 pessoas são socorridas na zona norte de São Paulo. Equipes buscam outras possíveis vítimas do incidente. Centro de São Paulo. Donos de comércios na favela do Moinho encerrarão atividades e criticam a falta de apoio público. A favela do Moinho é a última favela ainda resistente no centro de São Paulo e que o governador Tarcísio de Freitas quer transferir os moradores para outro local. Há solução para viver melhor fora da comunidade, diz secretário do governador Tarcísio de Freitas. STF, julgamento do segundo núcleo da trama golpista expõe a tática da Procuradoria-Geral da República de unir as investigações. Base aliada de Lula liga alerta para possível suspensão de ação contra Alexandre Ramagem, que participa do segundo núcleo que participou da trama golpista. O primeiro núcleo já foi julgado e se tornou réu, e agora é a vez do segundo núcleo. E isso tudo lá na primeira turma do STF, que é presidida pelo ministro Zanin. Excluídos do clima. Ilha de Maré, bairro negro de Salvador, Bahia, está cercado por indústrias e pela crise climática. Empresas afirmam mitigar impactos e manter diálogo com a comunidade. Área internacional, governo de Donald Trump. Cortes financeiros de Trump em programas de ajuda impulsionam a atuação da China e da Rússia na África. Trump e Europa reduzem entusiasmo com o hidrogênio verde no Brasil. Banco Central. O presidente Gabriel Galípolo não vai culpar o Campos Neto, seu predecessor, no Banco Central. Isso devido à crise na negociação para vender o Banco Master de Minas Gerais. Campos Neto foi o ex-presidente do Banco Central, indicado pelo ex-presidente Bolsonaro. O atual presidente, Gabriel Galípolo, defende a atuação da autarquia, quer dizer, do Banco Central, e quer afastar o uso político do caso. E quem está comprando o Banco Master, isso a maioria das ações, cerca de 60%, é o banco do governo do Distrito Federal. É o Banco Regional de Brasília, o BRB. Livros. O escritor Marcelo Rubens Paiva dedica seu novo livro aos filhos depois do boom
do filme Ainda Estou Aqui, inspirado no livro que ele escreveu sobre a mãe dele, Dona Eunice Paiva. Autor lança a autobiografia O Novo Agora, história de seu deslumbramento ao virar pai. E como todos sabem, o Marcelo Rubens Paiva é cadeirante desde a juventude, quando ele sofreu um acidente e ficou paraplégico. Para ler, o que nós temos ainda para ler na Folha de São Paulo? Temos uma matéria especial sobre a história do Brasil. Documento expõe o uso de negros escravizados para escapar de alistamento militar. Isso há 200 anos. Leia sobre a independência do Brasil, a abolição da escravatura, ditadura militar e muito mais nessas matérias especiais da Folha de São Paulo. Agora, uma entrevista com o jogador Raí, que foi jogador da seleção brasileira. E ele disse que a jogada chapéu de chaleira, chamada chapéu de chaleira, em cima do Guardiola, durante a final do Mundial, foi de propósito, diz Raí. Plataforma de streaming reúne cursos dados por nomes de diferentes áreas. BBC News Brasil. Estudante adia sonho de ser astronauta após violência sexual e agora chega ao espaço. Na novela Vale Tudo, a atriz Thaís Araújo acolhe a colega de trabalho Bela Campos nos bastidores da novela Vale Tudo. E ela acolhe porque Bela Campos está sendo muito criticada pelo seu papel que ela interpreta de vilã na novela. No caderno de economia, nós temos 4 chamadas de capa. A primeira, tecnologia alcança 25% do produto interno bruto do PIB de Florianópolis, maior fatia entre capitais, diz a associação. Universidade e geografia impulsionaram polo de inovação a partir da década de 80. Imposto de renda. Golpe do imposto de renda usa e-mail falso em nome da Receita Federal. Veja o que fazer para se proteger. Saiba se é preciso declarar gastos com Pix ou cartão de crédito no imposto de renda deste ano. Região da Itália reúne atrações com direito a testes de carros de Ferrari, Lamborghini e Maserati. O motor Vauxhall funciona como parque temático para os fãs de supercarros. Só uma chamada de capa para matérias na editoria de política. E é a foto aqui do deputado Glauber Braga, ele que é do PSOL do Rio de Janeiro. E o Glauber Braga está com um pedido de cassação aprovado na Comissão de Ética da Câmara Federal. Agora falta o presidente Hugo Mota pautar esse pedido de cassação no plenário da Casa. Hugo Mota já disse que só vai pautar daqui a 2 meses. E com essa decisão, o Glauber Braga, que estava fazendo há 2 semanas greve de fome, encerrou esse movimento e voltou para suas atividades.
mas diz assim a chamada de capa da Folha de São Paulo sobre o assunto. O presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, mostrou não ser Arthur Lira, diz o deputado Glauber Braga, após o encerramento da greve de fome. Ex-presidente da casa, o Arthur Lira, está por trás de tentativa de cassação, afirma também Glauber Braga, que Glauber Braga já vinha com a briga com o Arthur Lira desde Arthur Lira no cargo de presidente da Câmara. Glauber, quando podia, chamava Arthur Lira de vários impropérios, dizia que ele estava envolvido em corrupção, né? E uma maneira do Arthur Lira se vingar contra o deputado foi acelerar o processo contra Glauber na Comissão de Ética da Câmara Federal. Mas agora Arthur Lira não é mais o presidente, voltou a ser um deputado como os demais. O atual presidente Hugo Mota já mostrou ser diferente ao adiar por 60 dias a votação para cassar Glauber Braga, e ele tem tempo, junto com o PSOL e outros partidos de esquerda, articular a não cassação ou o arquivamento desse processo. No caderno de ciência, na Folha de São Paulo, a matéria de destaque é sobre a Lua. Se atingir a Lua, asteroide deve formar cratera, diz astrônoma. E a astrônoma é a Plícida Arcoverde. Ela é do Observatório Nacional. Ela afirma que impactos do tipo são comuns. Tecnologia. As empresas de cosméticos Natura, a Rinode e a Herbalife começam a adotar inteligência artificial, mas com cuidado. No esportes, futebol, aliás, no basquete, Flamengo, os times do Flamengo e do Inter, em partida da Libertadores e playoffs da NBA. Veja destaques esportivos na TV. Na editoria de cotidiano da Folha, primeira matéria mostrando uma matéria sobre infraestrutura nas barragens brasileiras. Mais da metade das barragens do Brasil nunca teve nenhum tipo de avaliação de segurança. Quase 15 mil estruturas estruturas hídricas, não foram alvo de checagem para enquadramento em norma. Trânsito. Mairiporã, em São Paulo, aumenta a multa para caminhoneiros na Serra da Cantareira. E o aumento da multa chega a R$ 5.100. O acesso já era proibido, mas penalidade saía mais barata que a rota alternativa, afirma a prefeitura. E por conta da utilização de caminhoneiros lá na Serra da Cantareira, olha, está aqui a foto de um acidente. Um caminhão, por conta da via, atravessado na pista. Rio de Janeiro, ainda nas páginas de cotidiano da Folha. Homem suspeito de torturar gatos e expor a crueldade nas redes sociais
se dizia militante da causa animal e do clima. Investigadores afirmam que Bruce Weiss criou imagem pública de militante da causa animal para disfarçar atos violentos. Editoria de Mundo, a matéria diz sobre os Estados Unidos. Nova York lança novo mapa do metrô da cidade, inspirado em clássico rejeitado nos anos de 1970. Design prioriza clareza das rotas, diz empresa que é responsável pelo sistema metroviário de Nova York. Na coluna da Ombudsman, do jornal Folha de São Paulo, diz o seguinte: a atual Ombudsman é a jornalista Alexandra Moraes. Morte da menina Sara, lá na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, uma menina de 8 anos, é uma tragédia que a Folha de São Paulo ainda não sabe como relatar. É tragédia porque essa menina morreu ao participar de um desafio aí nesses TikTok da vida, de internet, para quem inspira por mais tempo desodorante. Ela foi fazer isso, passou mal, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Na página de Meio Ambiente, a matéria é o seguinte: conheça o ambicioso projeto britânico de tirar gás carbônico do mar. Projeto piloto busca descobrir se esta é uma maneira útil de combater as mudanças climáticas. Outra matéria na página de Meio Ambiente. Por que a cor da água do oceano varia em diferentes localizações? Aqui mesmo no Brasil, o mar do Rio de Janeiro é diferente aqui do mar do Nordeste. Página de saúde. Com estoque de sangue tipo O negativo zerado, Fundação ProSangue pede doação. Sem a reposição imediata, algumas cirurgias poderão ser canceladas na próxima semana. Isso lá em São Paulo. Na editoria de cultura, caderno de cultura do jornal Folha de São Paulo, chama-se Ilustrada. Temos matérias sobre o Festival de Cannes, que divulga novo pôster oficial com cenas do filme Um Homem e uma Mulher. Um Homem e uma Mulher. Este é o 78º Festival Internacional de Filme de Cannes e vai acontecer entre os dias 13 a 24 de maio, próximo mês. O ator Barry Keoghan, conhecido pelos papéis excêntricos, conquistou Hollywood e viverá o Ringo Starr. E aqui a foto do ator. E o que ver na multitela, na TV aberta e no streaming, na TV paga? É um filme sobre Léo Marinho e na TV aberta a final do Big Brother Brasil, o BBB, que é um programa da Rede Globo. Sara, e o que é que nós temos de novidade na capa de hoje do jornal O Estado de São Paulo? Bom, a manchete de hoje, desta terça-feira, do jornal O Estado de São Paulo,
É uma matéria especial sobre o adeus ao Papa que tornou a Igreja mais aberta e atual. O Papa Francisco posicionou-se sobre a tragédia climática, a crise dos refugiados e a fome no mundo, deu voz ao povo e colecionou também críticas. E a legenda desta imagem é o Papa Francisco na Praça de São Pedro. Ele morreu após AVC e colapso cardiocirculatório, segundo o Vaticano. E ainda sobre esse mesmo assunto, sobre conclave, o Pontífice nomeou 108 dos 135 cardeais que farão sucessor. E só votam religiosos com menos de 80 anos, incluindo 7 brasileiros. Filipino e italiano aparecem como favoritos. E especialistas falam do provável perfil do futuro Papa. E como o Estado de São Paulo nos traz como destaques que 53 votantes são da Europa, seguidos pelas Américas com 37. E em relação à cerimônia de despedida, ele, no caso o Papa Francisco, pediu caixão simples e enterro fora do Vaticano. E o próximo destaque na capa de hoje é sobre política. STF julga segundo núcleo de acusados de tentativa de golpe. E na área de educação, Universidade de Coimbra lança pós-graduação no Brasil. E por último, temos aqui um caso de acidente. Explosão em plataforma da Petrobras deixa 14 pessoas feridas. E agora o Oceli com os destaques do jornal O Globo de hoje. Jornal Globo, Sara, o assunto do dia é a morte do Papa Francisco e todo o seu desdobramento. E o Jornal Globo também traz um caderno especial sobre o assunto. É o assunto mundial. Amém, Francisco. Amém, assim seja. Assim seja, Francisco. O adeus a um Papa pioneiro que reformou a Igreja e deixou lição de tolerância e amor aos necessitados. Diz o texto aqui da manchete do Jornal Globo, que ocupa aqui, vocês podem ver a foto do Papa, aqui 80% da capa da edição desta terça-feira do Globo. Diz assim o texto da manchete: primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a liderar a Igreja Católica, Francisco exerceu seu pontificado com a humildade e a devoção aos desamparados que o cardeal Jorge Mário Bergoglio já exibia. É o nome do Papa Francisco, nome de batismo. Jorge Mário Bergoglio, ele que é da Argentina. Foi pioneiro não só por sua origem, mas também ao escolher o nome do Santo dos Pobres, Francisco, ao enfrentar a chaga da pedofilia na Igreja, ao levar sua voz de acolhimento aos homossexuais e de alerta sobre a crise climática. Por 12 anos, deu exemplo franciscano ao dispensar luxos e pompas do posto e teve carisma e humor para cativar numa época de desafios ante a perda de fiéis, com a pandemia, com as guerras, escreve Eduardo Graça nessa matéria para o Globo. Francisco, que vinha de recente internação hospitalar, morreu no início da manhã de ontem em Roma, ontem segunda-feira, aos 88 anos, vítima de um AVC, acidente vascular cerebral, apenas horas depois de ter ressurgido na Praça de São Pedro, em pleno domingo de Páscoa, o que acentuou a comoção mundial
em seu desfecho. O editorial do jornal o Globo também é sobre esse assunto e diz assim: que o sucessor de Francisco saiba manter o seu legado. Sobre o assunto, outra matéria: um eleitorado renovado vai escolher o novo pontífice. Francisco nomeou 80% dos cardeais votantes no conclave. Conheça os mais cotados a suceder o Papa Francisco. Outra matéria: simplicidade nos ritos do funeral e no testamento. Francisco deixou em texto orientações para seu sepultamento e um recado aos fiéis. Ainda sobre o assunto, 2 artigos. O primeiro, de Jean Paolo Morgado Braga. Ele escreve: a coragem para jogar luz sobre abusos clericais, abusos da igreja. Outro artigo do padre Anderson Pedroso. Foi um sopro de ar fresco e misericórdia. A jornalista Miriam Leitão escreve na sua coluna: a encíclica ambiental e social é legado essencial do Papa Francisco. E Bernardo Melo Franco também escreve: uma vida de franciscana coerência até o fim. Outras matérias chamadas de capa do jornal Globo. Governo quer avaliação presencial e aulas ao vivo no ensino à distância. Proposta em gestação no MEC, Ministério da Educação, para regulamentar o ensino superior à distância, modelo crescente no país, prevê uma avaliação presencial a cada 10 semanas e mínimo de aulas ao vivo, informa matéria escrita pelo jornalista Bruno Alfano. Matéria na área internacional. Eleição em comissão da OEA colocam em lados opostos Brasil e Estados Unidos. Essa foto aqui de destaque é da Rebeca, Prêmio Laureus. Rebeca se supera, maior medalhista olímpica do Brasil. A ginasta se tornou ontem a primeira brasileira a vencer o Oscar do esporte, premiada na categoria Retorno do Ano. Merval Pereira, na edição desta terça-feira do jornal Globo, escreve: Supremo ganhou importância política central no Brasil. O Supremo aí é o Supremo Tribunal Federal, o STF. O Pedro Doria escreve: Trump não alivia Big Techs em processos na justiça. Rodrigo Capello escreve: o obscuro negócio da venda de mando de campo, isso na área do futebol. Léo Aversa escreve: a nova estética de uma velha ostentação. No segundo caderno, que é o caderno de cultura do jornal o Globo, a matéria é sobre Jeanette Clair. Foi uma novelista famosa, escreveu muitas novelas para a Rede Globo. Nos 100 anos de nascimento de Jeanette Clair, tem uma exposição, filme e façanhas da novelista. Dia da Terra, esforços para aumentar a produção de energia limpa
é uma matéria que abre um caderno especial, hoje encartado dentro do jornal Globo, sobre meio ambiente. E Sara, o que é que nós temos na capa do jornal Correio Brasiliense? A manchete de hoje, Oceli, é sobre o adeus ao Papa da Inclusão. E o que vai nos dizer sobre essa manchete é que, num dos momentos mais dramáticos da humanidade, o Papa Francisco deu demonstração de grandeza, rezando sozinho na Praça de São Pedro pelas vítimas da Covid-19. Suas atitudes fortes foram a tônica dos 12 anos do argentino Jorge Mário Bergoglio no comando do Vaticano, mas posicionamentos em questões como mulheres no comando da Igreja, acolhimento da comunidade LGBTQIAPN+, apoio aos mais pobres sempre presente nos seus discursos e refugiados e críticas à guerra na Ucrânia e ao conflito em Gaza moldaram um pontificado dele como um dos mais progressistas da história católica. Francisco morreu ontem, aos 88 anos de idade, e sua sucessão já mobiliza o mundo. Sobre este mesmo assunto, o Correio Brasiliense também nos traz outros destaques. Vaticano fará 97º conclave. Colégio eleitoral que vai escolher novo Papa pode ter até 135 cardeais. Eles têm 15 dias para ir a Roma. Trump e Lula irão ao funeral. Os presidentes americano e brasileiro lamentaram a morte e prestaram condolências. E sobre este mesmo assunto, o Correio Brasiliense nos traz aqui um destaque de uma entrevista sobre legado que aconteceu ao podcast do Correio. O cardeal Paulo César Costa, arcebispo de Brasília, falou sobre os ensinamentos de Francisco. De acordo com o sacerdote que participará da votação no conclave que elegerá o novo Papa, o pontífice será lembrado pelo diálogo. E outros destaques agora sobre o caderno de esporte. Brasília tem festa de gala, que no caso foi a Maratona Brasília de 2025. Maratona apoiada pelo jornal Correio Brasiliense leva mais de 6.000 corredores às ruas da capital, marcando em grande estilo o aniversário de 65 anos da cidade. A corrida se consolida no 21 de abril e a prova reuniu atletas de todo o Brasil. E histórias de superação nas ruas da cidade. Aqui ao lado nós temos um destaque sobre prova nobre. Juliana Pereira, à esquerda, e Renilson da Silva foram os vencedores dos 42 quilômetros, prova principal da Maratona Brasília. E agora o Celi com os destaques do jornal O Povo de hoje. Sara, internautas, o jornal Povo, na sua capa, resolveu escolher uma foto como para traduzir a morte do Papa Francisco. É a capa toda essa foto, é o Papa com uma túnica vermelha de costas e com a seguinte manchete: Francisco, o trono está vazio. É um caderno especial que o jornal O Povo traz hoje, contando, vejam aqui a capa num tamanho inteiro, não é? Aqui a foto do Papa Francisco de costas e apenas o título: o trono está vazio. O trono papal, o líder da Igreja Católica faleceu. E esta foto, é bom que se diga, é de Filippo Monteforte, da agência AFP. É como o jornal O Povo traduz o momento em apenas uma imagem. E no valor econômico, Sara, o que é que nós temos? Bom, Siri, no alto da capa do valor econômico de hoje, desta terça-feira, temos 3 destaques. O primeiro é sobre marketing. Investimentos desaceleraram em razão das incertezas globais, diz Erin Riley, CEO da TBWA. E o próximo destaque:
Mercado de capitais. Companhias vão captar 6,2 bilhões de reais com emissões de debêntures. E último destaque, Matias Molina, mentor de toda uma geração de profissionais, o jornalista morreu ontem, aos 88 anos de idade. E a manchete do Valor Econômico de hoje: morre Francisco, o Papa reformista com preocupação ambiental. Líder de 1,4 bilhão de fiéis, morreu ontem o Papa Francisco, aos 88 anos. O reformista que promoveu mudanças importantes na Igreja Católica e mostrou preocupação com temas como a mudança climática, evidenciada na encíclica Laudato Si, de 2015. Primeiro pontífice latino-americano, o primeiro jesuíta, o primeiro a adotar o nome de Francisco e o primeiro a se mostrar aberto à comunidade LGBTQIAPN+. O argentino Jorge Mário Bergoglio morreu semanas após voltar para casa do hospital, onde lutou contra uma pneumonia dupla. Em sua última aparição no domingo, Francisco, chamado de Papa dos Pobres, cumprimentou os fiéis para desejar uma feliz Páscoa e concedeu audiência ao vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance. Segundo o Vaticano, ele teve um acidente vascular cerebral seguido de uma parada cardiorrespiratória, entrando em coma irreversível. O Papa deixou registrado em testamento o seu desejo de ser sepultado em um túmulo simples na Basílica de Santa Maria Maggiore, sem decoração especial, apenas com a inscrição Franciscus, em latim. E a morte de Francisco, escolhido Papa em 2013, encerra uma era e abre um período de incerteza. A dúvida é se a agenda reformista, marcada por diversos avanços e alguns recuos estratégicos, terá a continuidade. O Papa combateu tabus na Igreja Católica, como os escândalos envolvendo abusos de menores por religiosos. Tudo vai depender do próximo conclave, que será convocado após o funeral. E grande parte dos que participarão da escolha foi indicada por ele. Mas a fase final do seu pontificado evidenciou as resistências e o quão era difícil promover as reformas. O colégio cardinalício, que reúne as figuras mais importantes da Igreja nomeadas pelo pontífice, se reunirá em um conclave em cerca de 2 semanas para eleger o sucessor de Francisco. E estima-se que 135 cardeais estão aptos a voltar após Francisco nomear 21 novos em dezembro. 7 desses cardeais são brasileiros, mas desta vez nenhum deles é cotado para se tornar o novo Papa. E a decisão de Francisco de nomear os novos cardeais pode aumentar a probabilidade de um candidato da Ásia ou da África ser escolhido. E o último pontífice italiano, o Papa João Paulo I, morreu em 1978. E aqui nesta imagem nós temos o Papa Francisco com a seguinte legenda: o Papa Francisco, na foto, em visita ao Brasil, deixou um legado de atuação em temas humanitários ao defender a paz e aproximar-se de minorias. E o próximo destaque é do Caderno Internacional. Pressão de Trump sob Fed derruba mercados. Judiciário estuda mudanças com a reforma tributária. O grupo de trabalho criado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, começa a discutir nesta semana projeto de reforma processual tributária que deverá ser encaminhada ao Congresso ainda neste semestre. E no caso, o objetivo é se antecipar a problemas que poderão surgir durante a fase de transição entre o atual sistema tributário e o que foi estabelecido pela reforma promulgada em dezembro de 2023, com a criação do Imposto sobre Bens e Serviços e também da Contribuição sobre Bens e Serviços. E as discussões terão como ponto de partida proposta elaborada pela Advocacia Geral da União, a AGU, cuja principal medida é a criação de uma espécie de foro nacional tributário, com competência para julgar exclusivamente questões relacionadas aos 2 tributos. Edson, nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo,
na coluna do Estadão, escrito pela jornalista Rosiane Kennedy, traz uma entrevista com Frei Beto. Frei Beto, que é frade dominicano, é escritor. Ele diz que Papa que continue a linha de Francisco é essencial para o catolicismo não minguar, não diminuir. Diz assim o texto da principal nota da coluna do Estadão. A escolha de um Papa que continue a linha progressista de Francisco é importante para o catolicismo não minguar, na avaliação de Frei Beto. O frade dominicano disse à coluna que pontífices conservadores afastaram a igreja das comunidades eclesiais de base que atuam localmente, o que reduziu o número de fiéis. Abre aspas para citar uma frase de Frei Beto. É essencial um Papa que se volte cada vez mais para bases populares. Fecha aspas. Projeção com base nos números do IBGE aponta que, a partir de 2023, a população evangélica ultrapassará a católica no Brasil. Abre aspas para citar a professora Lídice Meia Pinto Ribeiro, da Universidade Lusófona, ela que é PhD em Antropologia e História. Diz a professora: se o novo Papa não corresponder às expectativas, pode levar alguns que se aproximaram da igreja, como divorciados, homossexuais e jovens, a voltarem a se afastar do catolicismo. Continua a professora Lídice, abre aspas, dado o fato que há um movimento conservador contrário às reformas na Igreja Católica, a presença de 7 cardeais brasileiros de tendência mais progressista pode favorecer a escolha de um novo Papa que dê continuidade ao legado do Papa Francisco. Fecha aspas, disse a professora Lídice. Sobre o assunto papal, outra nota da coluna do Estadão diz que integrantes da Frente Parlamentar Católica na Câmara Federal, cujo presidente é o cearense deputado Luiz Gastão, tem viagem programada ao Vaticano nos dias 20 a 22 de junho próximo. Eles participarão do Jubileu dos Governantes, portanto, terão encontro com o novo Papa. O evento já está marcado com o cardeal Dom Paulo César Costa e, por hora, não sofreu alteração, devido aí ao falecimento do Papa Francisco. A Frente Católica da Câmara, essa frente parlamentar, reúne 192 deputados. Ao lamentar a morte de Francisco, a frente avaliou que o pontífice conduziu a igreja, abre aspas, em tempos confusos, numa era desorientada. Destacou que ele, Papa Francisco, foi coerente, ainda que o mundo o tenha muitas vezes compreendido mal. Na página de editoriais do Estadão, o Estado de São Paulo, desta terça-feira, o primeiro editorial é sobre o Papa Francisco e diz o seguinte: um Papa em movimento, como um legítimo vicário de Cristo, Francisco foi um sinal de contradição para progressistas e conservadores.
vindo da periferia do mundo, da Argentina, ele levou a igreja à periferia do mundo. Segundo editorial, o peso da judicialização no PIB, no Produto Interno Bruto Brasileiro. Estudo do INSPER mostra que derrotas da União Federal na Justiça custam 2,5% do PIB. PIB é todas as riquezas do país. Isso 2,5% ao ano. Despesa com precatórios é crescente, mas impacto maior vem de benefícios previdenciários e assistenciais. Páginas de política do Estadão, primeira matéria, é sobre o julgamento, a continuação do julgamento dos que participaram daquela tentativa de golpe militar, isso no final dos anos de 2022. STF julga integrantes do Núcleo 2 do golpe, ex-assessores de Bolsonaro. Primeira turma do STF inicia hoje, terça-feira, dia 22 de abril, a análise de denúncia contra 5 pessoas acusadas de envolvimento nos atos golpistas. Um deles, o Felipe Martins, foi proibido de filmar o julgamento. Pode participar, filmar não. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje o segundo núcleo de acusados de participar da tentativa de golpe de Estado, logo após as eleições presidenciais de 2022. A Corte vai decidir se aceita a denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra Fernando de Souza Oliveira, Felipe Garcia Martins, Marcelo Costa Câmara, Marília Ferreira de Alencar, Mário Fernandes e Silva Vasquez. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que Felipe Martins acompanhe o julgamento direto do plenário da primeira turma. Ele, no entanto, foi proibido de circular pela capital federal e de filmar ou fotografar o julgamento. Esse pedido para filmar e fotografar foi um pedido feito pela defesa, pelos advogados de Felipe Martins e foi negado pelo ministro. Bolsonaro também acompanhou o julgamento que concluiu com a admissibilidade da denúncia contra ele, o ex-presidente. Ele mostrou seriedade, tensão e até sono ao assistir à sessão. Isso do primeiro núcleo dos integrantes da tentativa de golpe de Estado. Lembrando que são 4 núcleos e esse julgamento foi fatiado. E o 4º núcleo está previsto para final de maio, começo de junho, a análise. Silvanei diz ser alvo de relatório fraudulento. Há um dia do início do julgamento do Supremo, que decidirá se manda para o banco dos réus os acusados de integrarem o núcleo 2 da trama golpista que culminou com os ataques do dia 8 de janeiro. O ex-diretor-geral da Polícia Federal, Silvanei Vasquez, decidiu partir para o ataque. Em nota divulgada ontem, por meio de sua defesa, diz ser alvo de relatório fraudulento para sustentar a narrativa de interferência nas eleições presidenciais de 2022. Segundo Silvanei, a 31ª Zona Eleitoral
do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, na comarca de Campo Bom, produziu um relatório fraudulento e enviesado, documento que, afirmam seus advogados, foi utilizado para contribuir para atribuir à corporação, a Polícia Federal, então dirigida por ele, um esquema que teria interferido no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Outra matéria na editoria de política do Estadão. Emendas parlamentares para os estados distorcem o orçamento federal e somam 51 bilhões de reais. O valor é o total pago pelo governo federal entre os anos de 2020 a 2024, através de pedidos de senadores e também de bancadas do Congresso Nacional. O governo federal pagou 51 bilhões e 7 milhões de reais em emendas de senadores e de bancadas estaduais do Congresso entre 2020 e 2024. As duas modalidades destinam o mesmo valor a cada estado, independentemente do tamanho da população, do grau de vulnerabilidade social da população, da arrecadação ou de qualquer critério técnico. A distorção na distribuição do dinheiro público se mantém ano após ano. Entre 2020 e 2024, Roraima, por exemplo, recebeu em média R$ 1.890 por habitante. Quase R$ 2.000 por habitante. Se dividiu o montante que recebeu pela população do estado. R$ 1.899 em emendas parlamentares de senadores e bancadas. No mesmo período, o estado de São Paulo, o mais populoso do país, ficou com uma média de R$ 38 por habitante. Uma diferença de 50 vezes. Em 2024, no ano passado, o Amapá, que é a terra do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com cerca de 700 mil habitantes, recebeu R$ 404 por pessoa. Já a Bahia, que tem mais de 14 milhões de habitantes e vulnerabilidade semelhante, ficou com apenas R$ 21 por habitante. E isso se for dividido, tanto que recebeu de emendas parlamentares, pelos habitantes, pelos baianos. Deu para cada um, se for dividir, R$ 21. Quase 20 vezes menos. O Pará recebeu R$ 25 por habitante. E Pernambuco também R$ 25 por habitante. Tiveram valores semelhantes. Já Roraima, R$ 1.899 por habitante, quase R$ 2.000. Distribuição desigual, diz aqui a matéria do Estadão. 50 vezes mais foi a diferença entre o que um estado menos populoso, como Roraima, recebeu por habitante entre 2020 e 2024, em comparação a São Paulo, que foi R$ 38 por habitante, o ente federativo mais populoso do país. Distorção na distribuição se mantém ano após ano, diz o Estadão. Médicos retiram o dreno e Bolsonaro segue internado. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, continua internado na unidade de terapia intensiva, a UTI do Hospital do Distrito Federal, é o Hospital Star, em Brasília.
sem previsão de alta médica. Segundo o boletim divulgado ontem, os médicos retiraram os drenos do abdômen de Bolsonaro e trocaram o curativo da incisão cirúrgica, que se encontra em excelente aspecto. Ele apresenta boa evolução clínica e pressão arterial controlada. Ainda não há previsão de alta. O novo relatório médico informou que o ex-presidente segue em jejum oral, quer dizer, sem comida via oral, se alimentando via corrente sanguínea, se alimentando pela veia. A equipe médica afirmou que Bolsonaro continua intensificando as sessões de fisioterapia motora e outras medidas de reabilitação. Ele apresentou um episódio de alteração na pressão arterial, de acordo com o boletim do último sábado, mas a pressão já foi controlada. Editoria internacional do Estadão. Geopolítica global. Na disputa entre Estados Unidos e China, por conta aí dos impostos, né, do tarifaço, o Brasil e potências médias buscam autonomia. Pesquisa alemã mostra que a maioria nos países emergentes vê influência chinesa como positiva, mas prefere o não alinhamento e um novo modelo de relação com os americanos. Disputa global. China aplica sanções a americanos por interferência em Hong Kong. O governo chinês aplica punições a ONGs, a organizações não governamentais, e a autoridade dos Estados Unidos, mas não explica quem e qual o peso dessas medidas. Em El Salvador, o presidente Bukele propõe a Nicolás Maduro troca de presos políticos por deportados. O Ministério Público venezuelano critica a oferta do presidente de El Salvador, chamando a sugestão de cínica. Guerra de Putin. Rússia retoma bombardeios após a trégua de Páscoa. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, tenta ganhar tempo e avançar o máximo possível na linha de frente para melhorar sua posição na negociação de paz. Sobre o assunto, ontem no Jornal Nacional da Rede Globo, noticiou que o Papa Francisco todos os dias ligava para uma paróquia da Igreja Católica lá na faixa de Gaza para saber como estava a situação. E por conta desta iniciativa dele, ele sabia como é que estava a briga lá na faixa de Gaza. Ele que tentou de várias maneiras encerrar a guerra também em Rússia e Ucrânia, estendendo a mão para haver um diálogo entre as duas potências, mas morreu e não conseguiu acabar com a guerra. No caderno de Metrópole do Estadão, a primeira matéria é sobre uma obra de saneamento lá em São Paulo. Obra bilionária para tratar esgoto em São Paulo, tem tatuzinho e prazo até 2027. A Sabesp, que é o órgão de saneamento de São Paulo, iniciou a primeira fase da instalação e de melhorias na rede de tratamento da Grande São Paulo, que deve conectar 1,2 milhão de imóveis ao custo de 9 bilhões de reais. Universidade de Coimbra terá a sua primeira pós-graduação no Brasil. O curso, que aborda desenvolvimento sustentável,
terá aulas presenciais aqui no Brasil, nos dois países, tanto lá em Portugal como no Brasil. E diploma emitido pela UC, que é a Universidade de Coimbra. Pesquisa aponta que o álcool pode acelerar o envelhecimento cerebral. Pesquisa feito por Faculdade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, o estudo examinou 58 pessoas e concluiu: não há padrão seguro de consumo, se para mais ou para menos. Futebol, esportes. Sem Dorival Júnior, o Corinthians negocia a volta do treinador Tite. Reunião hoje pode definir avanço da negociação. Se concretizada, será a quarta passagem do técnico Tite, campeão mundial em 2012 pelo time alvinegro, pelo time do Corinthians. É aqui a foto do Tite, o técnico Tite, que já teve 3 passagens pelo time do Corinthians. Rebeca, a primeira brasileira a levar o Oscar do esporte. Atleta, nesta foto, com um troféu recebido durante cerimônia na Espanha. Laureus é o nome do troféu. Caderno de Economia e Negócios. Imposto de renda menor de empresas põe dividendos na mira de nova tributação da renda. Companhias com ações negociadas em bolsa de valores pagam, em média, 18% do imposto de renda sobre o lucro. O percentual será levado em conta para saber se dividendos de alta renda serão taxados. Especialistas veem falta de clareza sobre cálculo de tributação efetiva. Para o governo, ajustes poderão ser feitos para detalhar os conceitos de alíquota efetiva durante tramitação do projeto no Congresso Nacional. Mercado vê ameaça ao dólar com alta de tarifas. Investidores estão fugindo dos títulos e da moeda americana, do dólar, antes vistos como refúgios em tempos de crises. E hoje a busca é para a compra de ouro e não mais comprar dólar. Hoje quem tem dinheiro está comprando ouro. Isso neste movimento de especulação financeira. Incêndio em plataforma deixa 14 trabalhadores da Petrobras feridos. E esse acidente foi em alto mar. Um incêndio seguido de explosão deixou 14 trabalhadores feridos na manhã de ontem em uma plataforma da Petrobras localizada na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Alexandre Costa, ele é o CEO, o diretor executivo da empresa Cacau Show, que vende chocolate, e ele diz assim, nessa entrevista ao Estadão: temor de escassez no futuro fez os preços do cacau dispararem. Diretor executivo da Cacau Show afirma, porém, que aumento de quase 300% nos últimos anos é incompreensível. 300% no preço do cacau. Empresário fundou a Cacau Show em 1988, quando ele tinha 17 anos de idade, ainda de menor. Hoje, a marca conta com uma rede de 4.000 lojas franqueadas
pelo país afora. E a maioria dessas lojas são sediadas em shopping center, inclusive aqui em Fortaleza. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, defende presença do setor privado na compra do Banco Master. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, defendeu em entrevista ao Estadão uma negociação privada dos ativos do Banco Master que não interessam ao Banco de Brasília, o BRB, estatal controlada pelo governo distrital, que fez uma proposta de compra de parte do Banco Master. Segundo Ibanez, uma solução privada, sem dúvida nenhuma, facilita a aprovação da proposta do BRB. Abre aspas. É importantíssimo que o setor privado esteja presente. Eu tenho acompanhado um pouco à distância, mas a gente vê que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, está empenhado em arrumar uma solução o mais rápido possível, disse o governador que é filiado ao MDB. A compra pelo BRB de uma fatia do Master depende da aprovação do Banco Central. Há expectativa no mercado financeiro de que a negociação avance e seja concluída ainda esta semana, que é uma semana curta, é de terça a sexta, embora auditorias e novas análises ainda estejam em curso. Disse ainda o governador Ibanez. O que eu vi foi um movimento do dono do Banco Master, o mineiro Daniel Vorcaro, de ele mesmo capitalizar a instituição para ficar com a parte que o BRB não ficou, não quer, disse o governador. Ele acrescentou ainda, então, a gente espera que tenha uma solução o mais rápido possível, porque é muito importante para o mercado financeiro ter tranquilidade. O BRB, que é o Banco Regional de Brasília, fez uma oferta para comprar 58% do capital total do Master, sendo 49% das ações ordinárias com direito a voto. A negociação foi questionada no mercado e no mundo político por causa dos ativos de alto risco e de baixa liquidez que o Banco Master tem em carteira e que o BRB não quer. O BRB quer ficar com uma parte do Master, incluindo o cartão de crédito privado e o banco digital, o William Bank e o Credicesta, que atende servidores públicos e aposentados, e deixou os precatórios, que é dívidas judiciais do governo, uma parte relevante dos ativos do Master, fora da proposta. Que é só o que é bom, o que é ruim, ele não quer. O Master, por sua vez, negocia a venda dos precatórios e outros ativos com bancos privados e espera uma análise conjunta pelo Banco Central. O Master espera que o Banco Central autorize a operação com o BRB rapidamente e aprove também uma solução para os outros ativos, que no mercado são chamados de ativos podres, conforme o Estadão mostrou. A parte que será deixada para trás pode ser vendida para outros bancos ainda capitalizada. Neste segundo caso, citado pelo governador do Distrito Federal, haveria uma injeção de recursos por um banco ou fundo privado. O lucro seria então compartilhado com os sócios da operação. Estas são as matérias das páginas internas do jornal Estadão. E no jornal Globo, Sara, o que é que nós temos?
Bom, Celi, nas páginas internas do jornal O Globo, desta terça-feira, o jornal escreve os seguintes textos de opinião: que sucessor saiba manter legados de Francisco. Ao longo de 12 anos de papado, o pontífice argentino deu inúmeras contribuições para modernizar a igreja. E no último parágrafo deste texto temos o seguinte: é certo que o papado de Francisco é interrompido sem que a igreja tenha avançado em questões sensíveis, como ordenamento de mulheres, celibato clerical, aborto ou divórcio, mas houve passos importantes. Caberá ao próximo Papa ir além. É provável que haja menos resistência. Dos 135 cardeais com menos de 80 anos, os eleitores do futuro pontífice, 108 foram nomeados pelo Papa Francisco. Que o futuro líder da Igreja consiga manter e ampliar o legado louvável de Francisco. E o próximo texto: autoridades deveriam se importar mais com a crise da segurança. Pesquisa Datafolha confirma que violência se consolida como preocupação prioritária dos brasileiros. Agora no caderno de política do jornal O Globo, debandada eleitoral. Com reforma travada, Lula deve ter que trocar 20 dos 38 ministros em menos de um ano. A decisão do presidente Lula de protelar a reforma ministerial, que está em discussão desde o final do ano passado, faz com que as próximas mudanças na esplanada tenham de ser eventualmente refeitas em menos de um ano. Isso porque a tendência é que 20 dos 38 ministros deixem os cargos para disputar as eleições do ano de 2026. E, reservadamente, integrantes do governo dizem que o presidente perdeu o momento de fazer uma reforma ampla. Por outro lado, pessoas ligadas ao Palácio do Planalto afirmam que Lula só deve fazer nos próximos meses mudanças pontuais. Quaisquer alterações significativas só seriam feitas para acomodar aliados de modo a garantir fidelidade política ao presidente ou resolver problemas de gestão, dizem aliados. E pela regra eleitoral, quem quiser disputar precisa se desincompatibilizar de cargos públicos, pelo menos 6 meses antes do pleito, ou seja, até o início de abril. E entre os ministros que devem deixar os cargos, há pré-candidatos à Câmara dos Deputados, ao Senado e a governo estaduais. E ainda sobre esta matéria, na seção Pasta das Comunicações. Enquanto Lula protela a reforma, uma troca já definida causa divergência. A indicação do líder do União Brasil na Câmara, o Pedro Lucas Fernandes, para o Ministério das Comunicações, abriu uma disputa no partido. Pedro Lucas se reúne hoje com o presidente da sigla, Antônio Rueda, para tratar sobre esse assunto. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tenta emplacar Juscelino Filho, que deixou o ministério após ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República por desvios de emendas na liderança. E parte da bancada, no entanto, resiste ao nome de Juscelino. Assim, a cúpula do partido e uma ala de deputados quer manter Pedro Lucas como líder e evitar, assim, uma guerra interna. E a próxima matéria sobre política, Gleisi passa a atuar em favor de Edinho no PT. Em uma tentativa de reduzir as disputas internas no partido, ministra das Relações Institucionais mudou de posição e costura nos bastidores apoio ao ex-presidente de Araraquara, de São Paulo, que é o preferido de Lula. E diz o seguinte, o texto desta matéria: a ministra responsável pela articulação política do governo, a Gleisi Hoffmann, passou a atuar nos bastidores em favor de candidatura do ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva, à presidência do PT. O objetivo da titular da Secretaria de Relações Institucionais é reduzir o racha interno e unificar a corrente majoritária do partido, a Construindo um Novo Brasil, que responde pela sigla CNB.
E no ano passado, quando a pretensão de Edinho em assumir o comando da legenda já circulava, Gleisi, que estava na presidência da sigla, chegou a defender a escolha de alguém do Nordeste para sucedê-la. E em março, um dia antes de deixar a presidência do PT para assumir o cargo na Esplanada, a ministra fez uma reunião em seu apartamento, na qual dirigentes da CNB apresentaram ao presidente Lula objeções ao nome de Edinho. E depois que a realização do encontro vazou, Lula demonstrou irritação em conversas internas. A mudança de postura de Gleisi ocorreu após a sua nomeação para a pasta. A ministra teve pelo menos 2 reuniões com Edinho, desde que passou a despachar no Planalto. E Edinho é o nome preferido de Lula, que, porém, ainda não deu declarações públicas a seu favor. E a eleição interna, com voto direto de todos os afiliados, está marcada para 6 de julho. Aliados do ex-prefeito dizem que foi firmado um acordo para que o presidente não se manifeste e Edinho possa, assim, construir uma liderança interna sem a necessidade de intervenção do padrinho, o que poderia enfraquecê-lo. E aqui nesta imagem nós temos a seguinte legenda: guinada, Gleisi na posse como ministra de Relações Institucionais. Ela mudou o tom sobre a eleição no PT após assumir o posto. E ainda no caderno de política, pressionado, Mota debate saídas para anistia com o STF. O presidente da Câmara disse ontem que o Congresso precisa concentrar esforços em questões como saúde e educação. A volta do feriado no Congresso será marcada por uma nova onda de pressão de aliados do ex-presidente Bolsonaro na defesa do projeto de lei que anistia acusados e condenados pelos ataques do 8 de janeiro. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, é cobrado a pautar o requerimento de urgência para a proposta. E na tentativa de encontrar uma saída, Mota retomará o contato com ministros do Supremo Tribunal Federal. Enquanto ainda estava em viagem internacional de férias na semana passada, o presidente da Câmara recebeu a ligação de pelo menos um ministro da Corte, preocupado com o avanço do projeto de lei, e ambos combinaram de avaliar o cenário nesta semana. E antes da Páscoa, o líder do partido PL, Sócene Cavalcanti, conseguiu 262 assinaturas de apoio ao requerimento de urgência, 5 a mais do que o mínimo necessário. E apesar do apoio de mais da metade dos deputados, o pedido só será pautado por decisão de Mota e aval também dos líderes. A pauta da Câmara tem ao menos 1.038 requerimentos de urgência protocolados desde o ano de 2010. E ontem, após ser homenageado em Minas Gerais, Mota disse que o Congresso precisa concentrar esforços em questões como saúde e educação. E ele disse o seguinte: o Brasil tem muitos desafios, muitos problemas a serem resolvidos, o que passa também pelo parlamento. E é nessa agenda que temos que focar, gastarmos energia com aquilo que realmente venha a representar avanços para o país na saúde, educação e segurança pública. Penso que temos que focar nessa agenda, que é o que realmente a população espera de nós. E Mota também reforçou que pretende ampliar o diálogo. Temos buscado trabalhar dialogando com as lideranças partidárias, com o Senado e com as outras instituições. É um tema, como todos sabem, que divide a casa. Admitiu. E a próximo destaque, a próxima matéria, ainda no caderno de política do jornal O Globo. O PL vive racha entre aliados de Valdemar e bolsonaristas. Rusgas que passam por adesão à anistia e até rateio por carro de som têm como pano de fundo disputa interna por poder e cargos. Aqui nesta imagem temos a seguinte legenda: correligionários, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o dirigente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Grupos que orbitam os dois principais nomes da sigla rivalizam. Fusão entre PSDB e Podemos enfrenta entraves em 4 estados.
Dirigentes esperam formalizar a união até o fim do mês, mas precisam desatar nós em Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia. Prevista para ser oficializada até o fim deste mês, a fusão entre PSDB e Podemos tem nos presidentes das siglas Marconi Perillo e Renata Abreu, respectivamente, seus maiores entusiastas, mas enfrenta entraves em pelo menos 4 estados. Os posicionamentos das legendas são conflitantes em Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Goiás e Bahia. Perillo afirma que a articulação está avançada e antecipa detalhes sobre como seria essa união. Inicialmente, os partidos adotariam o nome provisório de PSDB mais Podemos. Vamos realizar uma ampla pesquisa com filiados de ambos os partidos e também científica para definir o novo nome e o novo número. Eu defendo que o nosso mascote seja um cachorrinho, diz o Tucano. A união com Podemos também é a cartada final de Perillo para tentar evitar a saída do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do partido. O gaúcho decidiu se filiar ao PSD, mas Perillo avalia que pode mantê-lo no PSDB caso consiga assegurar a sua candidatura à presidência da República. Agora no Caderno Brasil, temos aqui um assunto sobre educação. Ensino à distância. O Ministério da Educação quer impor provas presenciais e estrutura mínima para as sedes físicas, mas o setor resiste. E na área da economia, sobre mais recursos, regulamentação ampliará crédito com garantia de imóvel, dizem analistas. E a próxima matéria, no mercado secundário, os CDBs do Master pagam até 160% do CDI. Taxas superam em muito as oferecidas por novos papéis emitidos pelo banco. Google volta ao tribunal para tentar evitar cisão. Big Tech pode ter que abrir mão do Chrome após juiz apontar monopólio nas buscas. Está em jogo nada menos que o futuro da internet, afirma procuradora. A empresa diz que a ação prejudica a liderança tecnológica dos Estados Unidos. Evento do Valor quer reforçar laço econômico entre Brasil e China. Especialistas e autoridades dos dois países debaterão oportunidades de negócios. Ataque de Trump a Powell reforça vender América. Ameaças do republicano ao presidente do Fed amplificam instabilidade provocada pelo tarifaço e provocam fuga de investidores de ativos americanos. E Wall Street tem mais um dia de perdas, dólar cai e ouro bate recorde. E a próxima matéria, ainda falando sobre economia. China ameaça países que fizerem acordos com os Estados Unidos. Pequim diz que jamais aceitará qualquer acerto firmado às suas custas e tomará contramedidas de forma resoluta e recíproca. Apps ajudam a reduzir calor de animais de criação nas fazendas. Ferramentas visam combater efeitos das mudanças climáticas na pecuária. E na editoria Mundo é sobre disputa ideológica. Eleição em Comissão de Direitos Humanos opõe Brasil e Estados Unidos. Já no caderno de saúde, contra a corrente. Tendência genética tem peso no câncer, mas hábitos também. E saiba como diminuir estes riscos. Entidades criticam resolução sobre terapia hormonal. 5 sociedades médicas se opuseram à determinação do CFM que limita o acesso a tratamentos e cirurgias por jovens trans. Para adolescentes, sair do sedentarismo traz múltiplas vantagens. Especialistas dizem que fase envolve desafios e mais rejeição aos exercícios, mas há formas de fazer o jovem se interessar. Já na editoria Rio, Abrindo Caminhos. Obras na Serra das Araras fazem 1 ano e terão primeiro viaduto pronto no mês de maio. Incêndio em plataforma da Petrobras deixa 14 feridos. Acidente foi na Bacia de Campos, no norte fluminense, e um trabalhador precisou ser resgatado após cair no mar. Incitação à corrente de ódio também fora do país.
Polícia Civil não descarta novos indiciamentos nem a existência de vínculos com redes internacionais de extremismo digital, após prisão de grupos que planejava pela internet execução de homem em situação de rua, e tudo isso feito dentro da plataforma Discord. Agora, na seção de esportes, premiadas, Rebeca e Simone se reencontram no palco do Laureus. Brasileira vence Oscar do Esporte de retorno do ano por ouro após uma lesão. E a americana conquista a categoria principal. A altura da competição. Flamengo pega a LDU e aumenta foco na Libertadores após tropeço. E o jornal O Globo de hoje traz aqui um caderno especial sobre o Papa Francisco. Após breve retorno ao Vaticano, depois de 38 dias internado, o primeiro Papa latino-americano morre aos 88 anos de idade, deixando o legado de reforma na Igreja. Sou apenas um passo. Assim definiu seu papado, o primeiro latino-americano e primeiro jesuíta a liderar a Igreja Católica em 2000 anos, em sua autobiografia Esperança. O argentino Jorge Mário Bergoglio morreu ontem de manhã de AVC e insuficiência cardíaca no Vaticano, aos 88 anos, tendo sido bem mais do que isso à frente de seu rebanho de 1,4 bilhão de fiéis. E eleito em 2013 após a inesperada renúncia de Bento XVI, a primeira de um papa em mais de 600 anos, o religioso que escolheu o nome de Francisco como reflexo de seu estilo simples de vida, imprimiu reformas na igreja que o puseram em confronto com a ala conservadora, colocando-se ao lado de imigrantes e minorias LGBTQIA+, abrindo mais espaço às mulheres na vida eclesiástica. O Papa criticou o negacionismo ambiental, enfrentou os abusos sexuais na igreja e estendeu a mão aos divorciados. Embora seu papado não tenha sido unanimidade, o corpo do pontífice, que ficou internado 38 dias com pneumonia bilateral antes de uma breve melhora, será levado à Basílica de São Pedro amanhã. E o funeral deve ser entre sexta e domingo. O conclave, que elegerá seu sucessor, terá início entre 15 e 20 dias depois. E agora o Oceli com o jornal Correio Brasiliense. O Correio Brasiliense, Sara, internautas da TV da Transparência. Primeira matéria é sobre política, atos antidemocráticos, tensão na análise das novas denúncias da Procuradoria-Geral da República. Sessões da primeira turma do STF começam sob o mal-estar da recusa pelo ministro Moraes de um pedido da defesa de ex-assessor de Bolsonaro e da crítica ao processo pelos advogados do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. Tendência é que os 5 acusados tornem-se réus. E a sessão deve continuar hoje e até amanhã, quando sai o resultado final. O Correio Brasiliense traz hoje uma matéria exclusiva, ainda falando sobre os 40 anos de democracia. É uma série de reportagens que o jornal vem fazendo. E a entrevista hoje é com o ex-deputado constituinte Cássio Cunha Lima. Ele é ex-senador, ex-governador da Paraíba. E para ele, o grande desafio do Brasil é fazer com que os preceitos da Constituição sejam aplicados no dia a dia da sociedade. Defensor do parlamentarismo, considera que o atual modelo de governança é insustentável. O atual modelo de presidencial chama de governo de coalizão. E a frase destacada nesta entrevista é: o Estado impede o país de crescer. Ele separa aí o Estado, que é o ente público, e o país, ente civil. Olha aqui a foto do Cássio Cunha Lima. Ele na época tinha 23 anos.
Tinha 23 anos, ainda cursava a faculdade de Direito e tive uma oportunidade extraordinária de participar de um momento de transformação histórica do Brasil. A pouca idade facilitou muito meu conjunto de relacionamentos no plenário da Constituinte. Isso no 88. Na coluna da Denise Rotemburgo, aqui do Correio Brasiliense, ela traz uma nota sobre a ebulição dos partidos, essa movimentação, os partidos buscando alternativas, soluções para superarem as cláusulas de barreiras, tentar voto suficiente, eleger o número máximo de deputados federais para que as siglas se acabem, porque sem dinheiro do fundo partidário e sem dinheiro do fundo eleitoral, eles não vão tirar dinheiro do bolso deles para fazer política. E diz assim a nota: a maioria dos partidos dedica este ano a organizar sua estrutura rumo a 2026, ano de eleições. O PSDB, por exemplo, vai se separar do Cidadania, que tinha feito uma federação, PSDB e Cidadania, e se prepara para fazer não uma federação, mas uma fusão com o Podemos, como a gente acabou de ver aqui na leitura, de ouvir e de ver na leitura da colega Sara, no jornal o Globo. O Cidadania, por sua vez, conversa com o PSB em busca de uma nova federação. Já o Partido União Brasil e o PP, que é o Partido Progressistas, tem reunião prevista para marcar a data do casamento. Do casamento aí é a federação. O Partido Rede Sustentabilidade e o PSOL planejam romper a federação da eleição passada. Esses movimentos, diz aqui a nota da jornalista Denise, esses movimentos indicam a vontade de não esperar o ano eleitoral para encontrar o caminho da sobrevivência eleitoral, a sobrevivência das siglas. Só tem um probleminha. Os pré-candidatos ao Planalto não têm sido consultados sobre essa mexida. Por falar em 2026, o retorno de Marina Silva ao PSB ainda é dúvida entre muita gente da cúpula do partido, do PSB. Primeiro, não houve convite formal do presidente do partido, o Carlos Siqueira, para que Marina saia do Rede e venha para o PSB. Para completar, tem muita gente dizendo que fica muito constrangedor a fundadora da agremiação, da Rede Sustentabilidade, sair do partido só porque sofreu uma derrota interna. Dentro do PSB e da própria Rede Sustentabilidade, essa mudança de partido de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, é considerada polêmica. A Denise foi ouvir o ex-presidente José Sarney sobre essa morte do Papa. E o Sarney, com seus quase 95 anos, já viu 7 conclaves, 7 escolhas de Papa. Diz assim a nota: o legado de Francisco. Com a experiência de seus quase 95 anos de vida, o ex-presidente da República, José Sarney, considera que o Papa Francisco entrará para a história como um dos grandes nomes a sentar na cadeira de São Pedro. Abre aspas. Nada se comparará
Jamais a imagem de Francisco sob a chuva, atravessando sozinho a Praça de São Pedro para mostrar ao mundo que o vírus da Covid-19 não superaria a vontade de Deus. Fecha aspas, disse Sarney. E a imagem realmente é uma imagem histórica, o Papa devagarinho, andando devagar, ainda puxando de uma perna. Ele ainda não estava usando a muleta e nem cadeira de rodas, ele atravessando, subindo até chegar na imagem de Cristo crucificado e beijar os pés da imagem. Continua aqui a nota da Denise. Foi um grande Papa e num período difícil. Procurou sanear a igreja e as virtudes do santo de Assis, que é Francisco, sempre estiveram em sua ação. A humildade e o cuidado com o humilde, disse José Sarney à coluna. O ex-presidente já viu 7 conclaves e caminha para assistir ao 8º conclave, que o conclave é aquela reunião entre os cardeais mundiais da Igreja Católica que escolhe o chefe da Igreja Católica, o sucessor de São Pedro. Nenhum desses conclaves, lembra Sarney, durou mais de 3 dias. Espera-se que desta vez não seja diferente. Um dos cardeais mais conhecidos dos demais, o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, 70 anos, é um dos mais cotados para a sucessão do Papa Francisco. Muitos embaixadores, conhecedores da Santa Sé, avaliam que ele, o Pietro, tem o perfil ideal para o pontificado, nestes tempos de conflitos comerciais e de guerra. Ontem, lá em Minas Gerais, o presidente da Câmara Federal, Hugo Mota, participou das comemorações dos 40 anos da morte de Tancredo Neves. E ele foi lá junto com o neto de Tancredo, Aécio Neves. E assim como o jornal o Globo deu, o Correio Brasiliense também traz uma entrevista. Os jornalistas aproveitaram a presença de Hugo Mota lá em São João del Rei, Minas Gerais, para perguntar sobre o projeto da anistia, projeto de lei para anistiar os réus dos atos golpistas do dia 8 de janeiro de 2023. E ele disse, Hugo Mota, votar a anistia não é prioridade. Hugo Mota deixa claro que resistirá à pressão dos bolsonaristas para levar ao plenário o projeto de lei em favor dos condenados pelo dia 8 de janeiro. Disse assim Hugo Mota aos jornalistas: é gastarmos energia com aquilo que realmente venha a representar para o país avanços em muitos problemas que temos na saúde, na educação, na segurança pública. E penso que o parlamento tem que focar nessa agenda. É o que realmente a população espera de nós neste momento. Outra matéria. Exames de José Sarney dão negativo para a Covid-19. Projeto tramitando no Congresso Nacional permite armar moradores de zonas rurais. Proposta está na pauta da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara. A alegação é de que os equipamentos, as armas de fogo, são necessárias para a defesa
pessoal. Lula decreta luto de 7 dias e irá ao funeral do Papa no próximo sábado lá em Roma. O STF e o Congresso reverenciam o legado de Francisco através de notas. O Correio Brasiliense traz uma matéria de página inteira, que é uma entrevista com o cardeal arcebispo de Brasília, ele que vai participar da votação, que é o Paulo César Costa. Ele disse ao Correio Brasiliense: Francisco olhou para as periferias humanas. Para o cardeal, que conheceu Francisco no início do seu pontificado, o Papa levou para o Vaticano o jeito latino-americano de ser. Aqui a foto do cardeal Paulo César Costa, dando uma entrevista aqui para o Correio Brasiliense, no podcast Ponto Poder. Disse ainda o cardeal: o Papa Francisco falava que Jesus não exerceu o seu ministério de um escritório, mas no meio do povo. A igreja tem que levar o amor de Deus para as pessoas. Acho que a igreja não pode abandonar esse caminho. Pontificado marcado pela acolhida, legado de Francisco é perene. Ao CB Poder, o padre jesuíta Jefferson de Souza afirma que o pontífice recolocou a igreja no caminho do evangelho. Página de economia. Guerra tarifária. Donald Trump mantém ataques a Powell. E quem é o Powell? É o presidente do Banco Central de lá, dos Estados Unidos. O presidente Trump volta a criticar o presidente do FED, que é o Banco Central dos Estados Unidos, e também as bolsas norte-americanas, que abrem semana em queda generalizada. Na página de opinião, aqui vários artigos sobre o Papa Francisco, o cajado e a vara, o pontificado de Papa Francisco, uma voz profética pela justiça e pela paz, a igreja depois de Francisco. Na editoria de cidades, Correio Brasiliense dá aqui 4 páginas para essa maratona que todos os anos é promovida pelo jornal, pelo grupo, Correio Brasiliense, tradição que se renova, prestígio, alegria e festa, construção de um sonho, garçom triunfa no menu de 21 quilômetros, autossuperação cruza a linha, várias matérias sobre essa atividade promovida pelo jornal. O Brasil em Brasília, ainda sobre a violência lá na capital federal. Briga termina com 2 mortos. E aqui uma página com um final de semana de entretenimento em Brasília. Brasília se enche de alegria. O público compareceu em grande número ao último dia das comemorações do aniversário de 65 anos da capital, na Esplanada dos Ministérios. O Grupo Brasileiro Menos é Mais era um dos mais aguardados no último dia de shows pelas comemorações dos 65 anos de Brasília. Encerramos aqui a apresentação das páginas internas dos jornais, dos principais jornais do nosso país, agradecendo a sua audiência, convidando você a continuar com a programação aqui da TV da Transparência e até uma próxima oportunidade. Até mais.